Olá, meu nome é Rafael Tuzzi, aluno do curso Bacharel em Educação Física pela Faculdade FAM. Hoje irei apresentar o trabalho de Práticas Educacionais 5 com o tema Contrações musculares, goleiros versus atacantes e as fibras musculares mais dominantes nesse processo. Dando continuidade, irei falar brevemente sobre composição muscular do corpo humano. Os músculos são constituídos de fibras musculares formadas por células ricas em miofibrilas e proteínas, que dão ao músculo a capacidade de contração. O tecido muscular é formado por células alongadas com capacidade de contração que recebem a denominação de fibras musculares. Essas fibras apresentam vários filamentos de proteínas contráteis, ou seja, com capacidade de contração. Entre elas estão os filamentos de actina e miosina. Função do músculo. Os músculos são tecidos cujas células ou fibras musculares possuem a função de permitir a contração e a produção de movimentos. As fibras musculares, por sua vez, são controladas pelo sistema nervoso, que se encarregam de receber a informação e respondê-la realizando a ação solicitada. O tecido muscular é um tipo de tecido animal que apresenta como característica mais marcante sua capacidade de contração. Esse tecido é essencial para um funcionamento do nosso corpo, sendo ele o responsável por garantir, por exemplo, os nossos movimentos e o batimento do coração. O processo de contração muscular, né? Durante a contração muscular, ocorre o deslizamento dos filamentos de actina sobre os de miosina. O sinal para a contração do músculo esquelético inicia-se a partir de um impulso elétrico, a partir de um nervo, e é seguido por uma mudança química na célula muscular e pela contração, um processo mecânico. A contração muscular refere-se ao deslizamento da actina sobre a miosina, como dito anteriormente, nas células musculares, permitindo os movimentos do corpo. As fibras musculares contêm os filamentos de proteínas contráteis de actina e miosina, dispostas lado a lado. Esses filamentos se repetem ao longo da fibra muscular, formando o sarcômero. Para que ocorra a contração muscular, são necessários três elementos, três fatores. Primeiro, o estímulo do sistema nervoso, que ativa as proteínas contráteis de actina e miosina, e a energia para a contração, fornecida pelo ATP, que seria a adenosina trifosfato. É uma importante molécula formada por adenosina e fosfato que funciona como fonte de energia para a célula realizar seus processos celulares. A adenosina trifosfato, o famoso ATP, é uma molécula que funciona como fonte de energia para a realização da maioria dos processos celulares. Numa partida de futebol, todos os tipos de fibras são conscritas para a realização dos movimentos, sendo diferenciadas o número de unidades motoras de cada tipo que será acionada. O futebol atua em diversos músculos, principalmente os da parte inferior do corpo, como a panturrilha, as coxas e os posteriores. O abdômen e os glúteos também são bastante utilizados nessa atividade física. Falando um pouquinho sobre o goleiro, ele atua presente no setor de defesa, obviamente. O goleiro apresenta múltiplas funções na equipe que são a defesa da meta,
a reposição da bola em jogo e a orientação do jogo, sendo a principal delas impedir que sua equipe sofra gols. Como preparador físico de goleiros, será elaborado um treinamento com a finalidade de aprimorar a acuidade física e técnica necessárias para o desempenho da função de defender, associada às capacidades individuais. Com a realização de um trabalho diferenciado para a função de goleiro, trabalhos voltados para o afinamento dos reflexos, força física e mental serão fundamentais para ascender os fundamentos técnicos ao limite, gerando elevação da resistência física, tendo como resultantes a melhora do desempenho no decorrer de toda a partida. Para que seja exercida sua função de modo satisfatório, como dito anteriormente, o goleiro precisa de algumas características na sua preparação. Então, as principais características na preparação física e biomecânica de um goleiro são flexibilidade, força, velocidade, agilidade, coordenação motora, resistência aeróbica e anaeróbica. As fibras do tipo 1 e 2 são utilizadas na mesma intensidade. Evidenciando o atacante. O atacante, no brasileiro ou avançado na língua portuguesa europeia, é uma posição de linha do futebol. Desempenha a função ofensiva com o objetivo de fazer gols ou dar assistência para os seus companheiros. O objetivo dos atacantes são os ataques impulsivos contra o time adversário. Nessa função, o jogador tem a exigência de um trabalho de condicionamento físico, resistência e força de excelência para suportar a fadiga muscular. Desta forma, o trabalho com este jogador tem como prioridade a resistência muscular localizada, hipertrofia, força máxima, resistência de força rápida e força explosiva. Para melhorar a performance deste atleta, a utilização de algumas estratégias de potencializar a resistência, a flexibilidade e a frequência cardiorrespiratória desse jogador. Tendo a necessidade, como preparador físico deste atleta, condicionar os treinamentos em a melhora do sistema cardiorrespiratório, proporcionar a este atleta flexibilidade muscular, mobilidade e agilidade de contração, maximizar a força e a resistência muscular, oferecer menos risco de lesões, o fortalecimento de músculos, tendões e ligamentos, possibilitar uma recuperação mais rápida, uma melhora na habilidade da coordenação motora, promover a interação social, incentivar a competição associado ao espírito de equipe, associando treinamentos aeróbicos e anaeróbicos. Neste processo, as fibras do tipo 1 são as mais utilizadas. Encerro essa breve apresentação com uma frase do general, estrategista e filósofo chinês e principal nome relacionado à escola militar de filosofia chinesa, mais conhecido pelo seu tratado militar A Arte da Guerra, composto por 13 capítulos de estratégias militares. Apenas substituir o nome inimigo por adversário, se enquadra melhor no nosso contexto, né? E ele diz: se você conhece o adversário e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se você se conhece, mas não conhece o adversário, para cada vitória ganha, sofrerá também uma derrota. Se você não conhece nem o adversário e nem o inimigo, perderá
todas as batalhas. Sun Tzu. Obrigado, paz e bem. Nesse slide final, deixo as referências bibliográficas desse trabalho.